Muito bem, estamos iniciando o nosso curso de Economia, um curso preparatório, né, para o concurso do ICMS Rio de Janeiro. Iremos, ao longo das nossas aulas, basicamente trabalhar em cima de questões de concursos anteriores, sempre fazendo também uma revisão da teoria para solidificar, né, o nosso aprendizado, fazer com que alguns conceitos se tornem mais fáceis, né, da gente lembrar, etc. Bom, no nosso curso teremos basicamente 2 módulos de apoio, 2 módulos escritos. São materiais que você vai poder utilizar para estudar a teoria, né, os conceitos econômicos. Esses 2 materiais contêm também todas as questões que nós iremos resolver e como é que você deve orientar seus estudos. Você vai basicamente usar o material de apoio como um roteiro. Todos os assuntos foram colocados no material tomando por base o último edital, o último concurso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e esse material foi também enriquecido com algumas questões de concursos mais recentes também, até para a gente ver mais ou menos como é que as bancas têm cobrado, as bancas examinadoras, né, como é que elas estão cobrando alguns assuntos atualmente. Bom, então nós vamos iniciar abordando alguns assuntos de macroeconomia, de economia do setor público, nesse módulo 1, nesse material 1, e vai ter um material 2, um módulo 2 escrito também, que ele já foca mais os assuntos de microeconomia, ok? É uma divisão didática apenas para facilitar o seu aprendizado. Então nós vamos começar aqui a tratar de questões de macroeconomia, desse ponto do edital que é a contabilidade nacional, né, as contas nacionais. Então, apenas para a gente ter uma visão geral, vamos para o nosso quadro, né, branco, para colocar aí alguns conceitos importantes antes da gente ver as questões, né? Então, nós vamos encontrar basicamente a economia, o sistema econômico representado através daquele fluxo circular da renda. Essa é uma das primeiras ideias, uma das ideias fundamentais dentro da ciência econômica. Todo o sistema econômico de qualquer país apresenta esse fluxo circular da renda. E o que é que ele representa? Vamos fazer aqui um diagrama muito simples, apenas para colocar alguns conceitos fundamentais. Um sistema econômico ele é algo bastante complexo, né? Nós vamos encontrar uma série de variáveis interagindo o tempo todo, empresas, o governo, os consumidores, aí temos o país exportando produtos, né, para o exterior, temos aí o governo também com a sua dívida pública, a taxa de câmbio, são inúmeras variáveis. O aluno que está começando a estudar economia, às vezes ele fica meio perdido com tantas variáveis diferentes. Então, um ponto de partida, para que a economia não fique assim uma matéria tão assustadora, tão complexa, né, tão complicada, é a gente ter essa visão simples. Ora, na sua essência, o sistema econômico de qualquer país, ele vai apresentar alguns componentes fundamentais. A gente vai ter aqui, ó, de um lado as empresas, né, as unidades que produzem bens e serviços, e nós vamos encontrar aqui, do outro lado, os indivíduos, né, as pessoas, as famílias, nós todos aqui, nós consumimos esses bens e serviços. Então a ideia do fluxo circular da renda, qual é? Uma ideia bastante simples também, a gente vai colocar aqui de forma sintética. As empresas geram bens e serviços, vão vender esses bens e serviços aqui, ó, no mercado de bens e serviços, vão vender para os indivíduos. E os indivíduos, por sua vez, eles também vão realizar aqui uma venda, né? O que é que eles vão vender? Eles vão aqui no mercado de fatores de produção, e vão vender às empresas o quê? Os fatores de produção, a sua mão de obra, né, por exemplo. Então, os indivíduos vão vender sua força de trabalho para as empresas, para as firmas, para as unidades produtivas, e essas empresas, através, né, do uso do fator de produção trabalho e dos outros fatores também, terra, capital,
né? Mas você não pode esquecer disso. Os fatores de produção sempre pertencem aos indivíduos e eles vendem o uso desses fatores para as empresas. As empresas mobilizam os fatores de produção, terra, trabalho, capital, transformam em bens e serviços e vendem aos indivíduos. Pronto, então o fluxo circular da renda nos mostra isso, né? Nós temos aí, num primeiro momento, um fluxo real. Isso aqui é o lado real da economia. Isso é um fluxo porque não para mais nunca isso daqui, né? O tempo todo a atividade econômica está girando nesse sentido. Esse é o lado real da economia. Então nós já vamos ter alguns conceitos econômicos fundamentais. Aqui a gente tem a produção, né? Ou também chamado produto. É um produto agregado. É a produção total de bens e serviços da economia. Bens e serviços finais, né? Bens prontos. E as empresas, para comprar esses fatores de produção, necessariamente irão pagar aos indivíduos uma certa soma em dinheiro. Então, as empresas, para poder usar o fator de produção trabalho, vão pagar salários, né? Para poder utilizar o fator de produção terra, recursos naturais, vão remunerar as pessoas através do que se chama na teoria econômica de aluguéis. E o capital vai ser remunerado através de lucros e juros. Então, nós temos um outro fluxo aqui agora, que é um fluxo monetário. Aqui nós já podemos identificar um outro agregado econômico fundamental também, que é a renda. E, finalmente, os indivíduos vão utilizar essa renda de que maneira? Olha aqui, ó, esse dinheiro vai voltar para a mão das empresas, porque os indivíduos vão realizar uma despesa, ou também chamado, esse indicador econômico, de dispêndio. Então, esse é um ponto de partida aqui para a gente entender bem a macroeconomia, lembrar sempre que há uma equivalência de valor entre esses três conceitos, entre a produção, o produto, tem o mesmo valor que a renda gerada na economia e tem o mesmo valor que a despesa realizada pelos agentes econômicos, ok? Isso é uma das coisas que você não vai poder esquecer de jeito nenhum na macroeconomia. O produto tem o mesmo valor que a renda, tem o mesmo valor que a despesa. Se as empresas geraram aqui uma produção no valor de 1.000 unidades monetárias, isso significa que elas pagaram aos indivíduos rendas, salários, aluguéis, lucros e juros, também num total de 1.000 unidades monetárias. E os indivíduos vão gastar a sua renda, olha aqui o fluxo monetário, os indivíduos vão gastar a sua renda comprando bens e serviços. Então, a despesa, né, o dispêndio, vai ser também no valor de 1.000 unidades monetárias. Ok? Então, essa equação aqui é uma daquelas equações que você não vai poder esquecer de jeito nenhum, porque nas questões de macroeconomia, né, produto, renda, despesa são agregados, são valores que têm o mesmo, né, o mesmo montante. São valores que eles se equivalem. O valor é absolutamente igual do produto, da renda e da despesa. Bom, é claro que isso aqui é um esquema bem elementar. Seria muito fácil se nós tivéssemos apenas produto, renda e despesa, mas na verdade, para produto, nós podemos ter vários tipos, né, vários conceitos. O produto nacional líquido, o produto interno bruto, o produto a preço de mercado, o produto a custo de fatores. Então, esse conceito de produto, a gente tem que pensar também numa variação dele. Vamos aqui para uma primeira questão para a gente ver, né? Vamos ver essa primeira questão aqui, temos a questão número 1, uma questão aqui do concurso olha aqui, do auditor do ISS de Belo Horizonte, 2012. Temos aí, numa economia hipotética, num determinado período de tempo, essa economia registrou esses dados. Aí vamos encontrar depreciação, importações, impostos diretos e indiretos, produto interno líquido a custo de fatores, renda líquida enviada ao exterior, renda recebida do exterior,
subsídios, aí nós temos os valores respectivos. Aí queremos saber o produto nacional bruto a preço de mercado. Qual é o valor, né, desse produto nacional bruto a preço de mercado. Então vamos lá para o quadro branco. Vamos lá para o quadro branco novamente. Ora, nessa questão nós temos isso daqui, ó, o produto, deixa eu fazer ela aqui em cima. Nós temos o produto interno líquido a custo de fatores e queremos chegar até onde queremos calcular o produto nacional bruto a preços de mercado. Então são dois conceitos de produto, né? São duas maneiras da gente se referir à produção de bens e serviços finais, com uma pequena variação de uma para outra. Como é que nós vamos encontrar esse valor daqui, né? Se nós já sabemos que o produto interno líquido a custo de fatores, ele tem um valor de 45 mil, né? E nós queremos saber quanto é isso daqui, o produto nacional bruto a preço de mercado. Então, nós vamos ter que fazer algumas transformações, né? Vamos olhar aqui para cada um dos itens que nós temos. Ora, de produto para produto, né, não tem necessidade de fazer mudança nenhuma, é a mesma variável. Agora, de interno para nacional, nós vamos precisar fazer o quê? De produto interno para produto nacional. Nós vamos ter que retirar a renda líquida enviada ao exterior. Tá certo? De interno para nacional. Então, para você lembrar disso aqui bem rapidamente, vamos pensar aqui, por exemplo, no Brasil, né? Olha aqui o nosso país, aqui, o Brasil, muito bem desenhado aqui, a representação perfeita do Brasil. E vamos lembrar daquele conceito de PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É a soma, né, de todos os bens e serviços finais que foram gerados, foram produzidos durante um ano, dentro das fronteiras do nosso país, certo? Bens e serviços finais, produzidos na fronteira do nosso país. Ora, se houve essa produção interna dentro do nosso país, houve também aqui a geração de uma renda interna bruta. Tá? O PIB vai ter o mesmo valor que a renda interna bruta. Então, toda a renda que foi gerada dentro do nosso país tenha sido gerada por empresas nacionais ou por empresas estrangeiras. Bom, então nós já sabemos que nem toda essa renda vai pertencer aos brasileiros. Algumas empresas que estão trabalhando aqui no Brasil, estão operando aqui no Brasil, algumas empresas estrangeiras vão mandar parte dos seus lucros para o exterior. Então nós temos aqui, ó, uma renda enviada ao exterior. Já sabemos que a renda, portanto, que vai pertencer aos brasileiros, né, ou seja, a renda nacional bruta, vai ser, né, nesse momento aqui, vai ser um pouquinho menor que a renda interna bruta. Porque uma parte dessa renda está sendo remetida para o exterior. Aqui a gente tem empresas estrangeiras, né, que vão mandar parte dos lucros para fora. Nós temos também funcionários, né, estrangeiros que estão trabalhando aqui no Brasil, mas vão pegar uma parte dos seus salários e vão remeter lá para suas famílias de origem, né? Então uma parte da renda gerada no nosso território vai sair, vai para o exterior. Em compensação, nós também receberemos renda do exterior. Por quê? Ora, existem empresas brasileiras operando em outros países, funcionando em outros países. Existem também trabalhadores brasileiros que foram para outros países, né, tentar um emprego, uma colocação, né, alguma carreira diferente e estão mandando parte dos seus rendimentos para o nosso país. Então há um fluxo também, ó, de entrada de rendimentos. Existe aqui uma renda recebida do exterior. Então, na verdade, a renda nacional bruta, a renda que efetivamente vai pertencer aos brasileiros, ela é encontrada dessa maneira. É a renda interna bruta menos a renda enviada ao exterior e mais a renda recebida do exterior. Ok? Então, a renda nacional bruta acaba sendo igual à renda interna bruta menos
isso daqui, ó, menos a renda enviada ao exterior, menos a renda recebida do exterior, ok? Então, percebendo aqui essa mudança bem sutil, eu coloquei esses dois termos aqui dentro do parênteses, então, necessariamente, esse sinal de mais aqui ficou igual a menos. Né? Por que eu fiz isso? Porque agora fica muito claro para a gente, né? Agora eu posso dizer o seguinte, ó, a renda nacional bruta é a mesma coisa que o produto nacional bruto. A renda interna bruta é a mesma coisa que produto interno bruto. Isso aqui, a renda enviada menos a renda recebida do exterior é igual à renda líquida enviada ao exterior, ou seja, a renda que foi enviada ao exterior em termos líquidos. Ok, pessoal? Então, essa é a equação fundamental para resolver esse tipo de questão. Esse aqui foi o raciocínio que mostrou, né? Como é que você chega a essa equação? Porque é claro que no concurso você tem que saber as equações todas de economia, tem que estar tudo aí na sua mente, mas você precisa também entender por quê, né? Porque é muita equação, às vezes você pode esquecer, se atrapalhar, aqui é mais ou é menos. Então, se você souber o fundamento, por que a equação é assim, fica mais fácil de você lembrar, tá bom? Bom, então agora sim, vamos voltar à nossa questão. Podemos apagar aqui essa explicação, já temos uma parte aí da questão, já vimos porquê, né, de interno para nacional, a gente tem que abater a renda líquida enviada ao exterior. E agora nós temos mais uma transformação aqui para fazer também. A gente vai precisar, né, mudar o nosso conceito de líquido, né, para bruto. Então vamos mudar aqui a cor da nossa canetinha aqui. Olha aqui, ó, de líquido nós temos que chegar até bruto. Então, de líquido para bruto, vamos somar a depreciação. Então, vamos lembrar que essa depreciação, olha, depreciação lembra o que para a gente? Lembra desgaste, né? Utilização, algo que vai se consumindo ao longo do tempo, vai desgastando, vai perdendo valor. Então, a ideia da depreciação é o seguinte, olha, o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo aquilo que é produzido dentro do país, em termos brutos, né? Bens e serviços finais. Não entra na conta do PIB a produção intermediária, a produção de matérias-primas, de insumos, isso aí não entra na conta do PIB. Ele só considera bens e serviços prontos, finais, que não serão mais transformados em nada. Então imagine um país como o Brasil, a quantidade de bens e serviços que está sendo gerado ano a ano. Imagine aí, a gente pode pensar na quantidade de alimento, né, de feijão, de arroz, de laranja, e também na quantidade de veículos, de geladeiras e de computadores, de telefones. Então, uma grande quantidade de bens que está sendo gerada. Agora, já existem bens em utilização pelas pessoas, né? Então, as pessoas já compraram bens no passado e muitos desses bens estão sendo ainda utilizados, porém, estão sendo depreciados. Imagine que você tem uma empresa, por exemplo, e a sua empresa tem 20 computadores. Esses computadores não vão durar a vida toda, eles têm uma vida útil. Daqui a pouco o computador começa a apresentar defeito, começa o tempo todo exigir, né, algum conserto, alguma substituição, até que chega um momento que não serve mais para nada. Aquele computador já tem uma memória, né, muito ruim, já está travando o tempo todo, já é a hora de pegar aquela máquina e descartar e trocar por uma outra máquina. Então, ao mesmo tempo em que há uma produção, né, imensa de bens e serviços na economia, há também um desgaste natural daqueles bens que foram comprados no passado. Então, essa quantidade de bens que está sendo descartada, que está sendo, né, jogada no lixo, né, literalmente, equivale à depreciação. Uma parte da produção de bens novos, na verdade, né, uma parte pequena ali, mas uma parte, né, importante, vai ser usada para substituir os bens depreciados. É por isso que nós temos o produto interno bruto e o produto interno líquido. Então a produção líquida é aquilo que efetivamente vai aumentar a quantidade de bens sendo utilizado pelas pessoas. Então daí nós temos essa diferenciação, né? O produto em termos líquidos para o produto em termos brutos, nós temos que somar a depreciação. Porque
A equação que você deve lembrar sempre é essa aqui, ó. Produto interno bruto menos a depreciação é igual a produto interno líquido. Pense nesse conceito, ó, produto interno bruto. Imagine aí uma série de geladeiras, automóveis, veículos diversos, computadores, etc., sendo lançados no mercado. As pessoas estão comprando esses bens, mas uma parte desses bens apenas vai substituir bens que já existiam anteriormente. Então, vai suprir a depreciação do período, então temos um produto interno líquido necessariamente menor, né, do que o produto interno bruto. Ok? Bom, tem mais alguma transformação aí para fazer? Tem. Por quê? É a terceira transformação possível que nós vamos encontrar no conceito de produto. O produto custo de fatores e o produto a preço de mercado. Pense nesse produto a custo de fatores como o produto vai ter um determinado valor. Produto que eu estou falando aí é a produção total de bens e serviços finais. O valor dessa produção corresponde ao valor dos fatores de produção que foram mobilizados, comprados, utilizados pelas empresas. Ok? Como é que a gente vai imaginar isso? Pense na produção total de televisores do país. O país produziu 1 milhão de televisores. O valor total dessa produção reflete o quê? Reflete os gastos que as empresas, que as fábricas de televisores tiveram contratando os trabalhadores, né, remunerando os acionistas por terem cedido também o seu capital. Tá bom? Se você pensar numa fazenda também, a produção total de soja do país. O valor dessa produção de soja depende de quê? Dos gastos que as fazendas produtoras de soja tiveram com mão de obra, né, trabalho, terra, recursos naturais, capital. Então, o produto avaliado dessa maneira está levando em consideração o custo dos fatores de produção. Então, esse é o significado do produto a custo de fatores. É o produto que leva em consideração apenas isso. O quanto as empresas tiveram que gastar comprando fatores de produção para gerar aqueles bens e serviços. E o produto a preços de mercado, por que ele é diferente do produto a custo de fatores? Porque quando as empresas vão vender o produto no mercado, vai entrar em cena um novo personagem, né, que não aparecia naquele nosso fluxo circular da renda, mas ele vai aparecer agora, que é o governo. O governo vai tributar uma série de bens, vai cobrar impostos indiretos e vai, ao mesmo tempo, subsidiar uma série de outros bens. Ele vai pagar subsídios a alguns produtores. Ora, o governo agindo dessa maneira, ele vai causar um impacto sobre o valor da produção. Aqueles bens que forem tributados, que passarem, portanto, por uma tributação indireta, né? O que é isso? Imposto indireto, tributo indireto. É aquele que recai sobre a operação, né, de venda de mercadorias. É diferente do tributo direto. Não é isso? O tributo direto, ele recai sobre a renda da pessoa, ou então sobre o patrimônio. Não é possível transferir o impacto desse imposto para outra pessoa. Se eu tenho renda, eu vou ter que pagar imposto sobre a minha renda. Eu não posso transferir esse encargo, esse peso tributário para outra pessoa. Agora, no caso da tributação indireta, ela atinge a venda de mercadorias, a prestação de serviços, aí já é diferente, né? Eu que sou um produtor de alguma mercadoria ou prestador de algum serviço, tenho uma maneira de repassar esse imposto para outra pessoa. De que forma? Bom, basta eu aumentar um pouquinho o preço de venda do meu produto, basta aumentar um pouquinho o preço do serviço que eu vou prestar. Porque aí, mesmo eu pagando o imposto para o governo, eu tenho como recuperar esse valor vendendo o produto mais caro. Então, no caso do imposto indireto, nós temos um impacto sobre os preços. As mercadorias tendem a ficar mais caras, porque há essa possibilidade
da empresa repassar o valor do imposto para o comprador. Ora, no caso do subsídio, vai acontecer o contrário, né? Algumas mercadorias vão ficar mais baratas porque o governo vai pagar um valor em dinheiro para que o produtor venda o seu produto a um preço menor. Então é por isso que nós vamos completar o nosso quadro aqui de transformações, a nossa equação, de que maneira? Ora, para a gente sair aqui do produto a custo de fatores e chegar até o produto a preço de mercado, nós temos que somar os tributos indiretos e subtrair os subsídios. Essa é aquela terceira equação, uma daquelas que você não vai poder esquecer de maneira nenhuma, porque você vai precisar para completar aqui, né? Então vamos colocar mais os tributos indiretos, menos os subsídios. Vamos chegar aqui ao nosso Produto Nacional Bruto a preço de mercado. Pronto, agora já dá para a gente resolver, portanto, nós vamos encontrar aqui renda líquida $3.400 a depreciação, vamos ver, 900. Não, aqui na verdade vamos... A depreciação, na verdade, foi 3.000. Então vamos lá, renda líquida enviada ao exterior, 3.400. A depreciação foi 3.000. Os tributos indiretos, pelos dados do problema, temos aqui 4.500 e subsídios 1.600. Resolvendo isso daqui, vamos encontrar um produto nacional bruto a preço de mercado no valor de 47.500. Muito bem, então voltando aí à nossa questão 01, né, vamos colocar a questão 01 na tela. Alternativa correta, vejamos aqui, ó, letra C, alternativa correta, certo? Bom, vamos ver uma questão agora em que isso foi cobrado de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos para a questão de número 2. Aqui temos uma questão bem nova aqui do concurso lá do ICMS de São Paulo. Agora em 2013, uma economia apresentou os seguintes valores de seus agregados. Então, olha, o primeiro valor que nós temos é o produto nacional líquido a custo de fatores, 7.900. Temos o produto interno bruto a preço de mercado, 10.500. O produto nacional líquido a preço de mercado, 9.100. E o produto nacional bruto a custo de fatores, 8.400. É sempre bom você colocar essas siglas, porque facilita a visualização, né? Porque já dá para ver aqui alguns indicadores muito parecidos, né? Esse daqui mesmo, produto nacional, né, o produto nacional líquido a custo de fatores, está bem parecido com esse daqui, com o produto nacional líquido a preço de mercado, né? Então aqui a gente só teria uma pequena transformação a fazer, né? Os tributos indiretos menos os subsídios. E o que é que está sendo cobrado? Com essas informações, é correto afirmar que o valor em tantos milhões de quê? Bom, então quanto é que foi a renda líquida enviada ao exterior? Foi 1.100. Os impostos líquidos de subsídios seria isso daqui, ó, tributos indiretos menos subsídios. Será que é 1.200 mesmo? A depreciação
será que é 900? O PNB a preço de mercado, então PNB a preços de mercado, será que foi 9.500? O PIB a custo de fatores, então PIB a custo de fatores, será que foi realmente 9.600? Então dá para a gente fazer aí algumas considerações nessa questão, né? Bom, então vamos ver. Primeiro, se eu quero saber o valor da renda líquida enviada ao exterior, eu precisaria de quê? Precisaria saber o valor do PIB e do PNB, né? A renda líquida enviada ao exterior é só fazer isso daqui, ó, PIB menos PNB. Se eu quero saber o valor dos impostos líquidos de subsídios, é só fazer aqui o produto a preço de mercado, produto a preço de mercado, menos o produto a custo de fatores. Se eu quero saber o valor da depreciação, é só pegar o produto bruto menos o produto líquido. Esses dois aqui eu tenho que encontrar a partir dos dados do problema. Ok? Vamos ver a solução dessa questão aqui. Bom, como o nosso bloco aqui já está no final, nós vamos encerrar esse bloco. Voltaremos no próximo bloco com a solução dessa questão de número 2.